Bem, agora que nós definimos essas operações sobre conjuntos, nós podemos definir uma operação que calcula um conjunto de variáveis livres em uma determinada expressão ao percorrer essa expressão. Então eu vou chamar essa expressão de freevars, porque é a desculpa essa função, porque é a função que procura as variáveis livres de uma determinada expressão. E dada uma determinada expressão, que ela vai produzir é um conjunto das variáveis que estão livres. Uma vez que as variáveis são identificadas por strings, eu vou colocar diretamente aqui o tipo de retorno dessa função, que é um conjunto de strings, que a gente está apresentando conjuntos comunistas. Tá. Então eu vou fazer um casamento de padrão na expressão. Se essa expressão for uma expressão constante, ela não tem variáveis livres. Se essa expressão for uma variável, então essa variável está livre. Perceba que eu produzo aqui o conjunto com o nome dessa variável. Se eu tenho uma operação primitiva, qualquer que seja, aplicada a duas expressões, porque ela é binária, o que eu vou produzir como variáveis livres dessa expressão é a união das variáveis livres da primeira expressão com as variáveis livres da segunda expressão. Ok. Agora, no caso que eu tenho o operador de let, é aqui que se torna importante, porque dado eu vou estar ligando uma variável a um determinado valor em uma outra expressão que vai estar no escopo desse let. Então, quais que são as variáveis livres aqui? Primeiro, eu tenho as variáveis livres que ocorrem na primeira expressão, certo? Eu vou chamar esse do conjunto V1, FV1. Eu tenho as variáveis livres que ocorrem na segunda expressão. E eu preciso agora produzir as variáveis livres do operador de let. Mas o que o operador de let faz é ligar uma variável em um determinado escopo. Ele liga essa variável em E2, o que significa que as variáveis livres de uma expressão de let são as variáveis livres da expressão E1 e as variáveis livres da expressão E2 menos V. Certo? Por quê? Porque espera-se que V ocorra em E2, possivelmente de forma livre. Se ela não for livre, quer dizer que eu estou novamente ligando V em E2. Mas V não está livre em E2 do ponto de vista do let. Por quê? Porque ele está ligando V, justamente. Enquanto que em E1, as variáveis livres que você tem em E1 não são afetadas pelo operador de let. O operador de let define um escopo apenas para E2. Ok. Então aqui agora nós definimos uma função que calcula as variáveis livres de uma expressão. Então, por exemplo, a expressão E1, que foi a primeira expressão que nós definimos depois que nós definimos a linguagem. Quais são as expressões livres, as variáveis livres de E1? Nenhuma. Por quê? Porque a única variável que nós temos na expressão E1, a variável z, ela ocorre, todas as ocorrências dela são ligadas, porque ela ocorre nessa operação, ela é livre do ponto de vista dessa expressão, mas do ponto de vista da expressão de let, ela não é livre. Perceba que no cálculo que nós tínhamos ali em cima da função de cálculo de variáveis livres, o resultado das variáveis livres de prim2 vai ser o conjunto com z, com o nome z, porque z ocorre livre nessa expressão e z ocorre livre nessa expressão, e o conjunto de variáveis livres da operação binária vai ser a união do conjunto de variáveis livres das suas duas subexpressões. Porém, o conjunto de variáveis livres de todo o let é o conjunto de variáveis livres de E1
que é o que dá o valor à variável, não existe nenhuma variável aqui, isso é o conjunto vazio. Enquanto que o conjunto de variáveis livres da expressão que está no corpo do let vai conter z, porém o conjunto de variáveis livres de todo o let é aquele conjunto menos a variável que eu estou ligando, ou seja, o conjunto vazio. Por isso que o conjunto de variáveis livres de E1 é vazio. Ok? E a expressão era E7? Okay. A expressão E7, por exemplo, que é uma expressão que nós não conseguíamos avaliar com o estado inicial vazio porque ela contém variáveis livres. É justamente o que nós temos como resultado aqui, se nós utilizarmos a função que nós definimos para cálculo de variáveis livres. X é uma variável livre em E7. Por quê? Porque y não é, porque do ponto de vista de E7, que é a expressão que começa com esse let, y não vai ser livre porque está sendo ligada pelo let, porém x, o conjunto de variáveis livres do corpo do let é x e y, eu removo y porque eu estou ligando y com o let, mas x eu não tenho como. Então, agora que nós temos essa função que nos permite calcular variáveis livres, nós podemos definir uma função que eu vou chamar de closed, que é a função que checa se uma expressão é fechada. Uma expressão fechada é uma expressão que não contém variáveis livres, ou seja, é uma expressão que nós seremos capazes de avaliar. Nós apenas somos capazes de avaliar com o estado inicial vazio expressões fechadas, porque se a expressão não for fechada, ela contém alguma variável livre, e sem uma valoração inicial para essa variável não há como eu avaliar a expressão. Então, a forma de definir um predicado que checa se uma expressão é livre é, por exemplo, utilizando a função que nós calculamos, que nós definimos para calcular as variáveis livres. Então, se as variáveis livres de uma expressão forem iguais ao conjunto vazio, nesse caso a lista vazia, então essa expressão é fechada. Por exemplo, a expressão E1 acima ela vai ser fechada, mas a expressão E7 não vai ser fechada. Por quê? Porque o conjunto de variáveis vazias, variáveis livres dela, não é vazio. E agora que nós temos esse predicado, eu posso definir aqui uma exceção que eu vou chamar non-closed e uma função que roda uma expressão. Só que eu só vou poder fazer isso, que vou estar utilizando a função de avaliação, quando a expressão for fechada. Então nós definimos essa função e agora eu posso, por exemplo, aplicá-la a uma expressão que eu sei que é fechada, como por exemplo também a expressão E6. Mas eu não posso aplicar a E7. Então eu tenho uma exceção. Por quê? Porque não é uma expressão fechada. Ok, então, com um pequeno sumário, o que nós vimos nessa aula foi como, esse é o final, o que nós vimos nessa aula foi como definir escopos. E através da definição de escopos, nós conseguimos associar no respectivo escopo nomes a valores e com isso criar um estado que nos permite avaliar expressões em que as próprias expressões são capazes de criar o seu estado, que é o que nós fazemos através de um operador, o let, que nos permite ligar nomes a valores, ou seja, a declarar nomes e aí utilizar esses nomes depois em expressões. Ok. Na próxima aula nós vamos ver como estender essa ideia para associar não apenas valores a variáveis, como nós acabamos de fazer de tipo inteiro, mas a variáveis funcionais. E aí quais são as complicações que surgem nesse caso. Ok.